Oito desaparecimentos por hora, mais de 190 por dia. Casos assim são frequentes. Só para se ter uma ideia, um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revela que nos últimos 10 anos, 693 mil pessoas sumiram em todo o país. No programa de hoje você vai ver como a polícia trabalha na investigação dos desaparecidos, o que diz a legislação e a importância do registro do boletim de ocorrência. Isso e muito mais no Repórter Justiça, que começa agora. Tem dia que passa na minha cabeça que um dia, com fé em Deus e Nossa Senhora, eu vou conseguir encontrar alguém que chega para mim e me fala alguma coisa sobre ele. De um jeito ou de outro tem que achar, entendeu? Não posso ficar assim, nessa indecisão, nessa angústia, que eu vivo numa angústia que não tem fim. E eu preciso saber disso. É na fé e na oração diária que a Dona Maria une forças para continuar. Não tem sido nada fácil. Desde dezembro do ano passado, a aposentada busca informações sobre o filho. Walter Rodrigues da Silva, de 52 anos, desapareceu sem deixar qualquer rastro. Na véspera de Natal, o policial militar de Goiás combinou de encontrar a mãe e as irmãs. Juntos, eles iriam até Jataí, no interior do estado, visitar uma tia doente. Mas Walter nunca mais foi visto. E na rodoviária de Goiânia, sequer apareceu. Dias antes do sumiço, mãe e filho se viram no Pedregal, cidade próxima a Brasília. E o até logo veio em tom de despedida. Me deu um abraço que eu sei que é o último abraço que eu tive dele, que eu não gosto de falar nesse assunto, eu vou lembrar dele me dando aquele abraço tão apertado que ele me deu, e me desejou boa sorte. E entrou no ônibus e eu fui embora para pagar uma conta que eu estava devendo. E nunca mais, eu não vi ele. Nem falei com ele, aí foi a última vez. Situações assim se repetem em vários lares brasileiros. Só em 2017, ano do desaparecimento do policial, mais de 82 mil pessoas não voltaram mais para casa. São Paulo liderou com folga essa dramática estatística. Foram 25 mil desaparecidos. Veio seguido de Minas Gerais, com 8.800 casos, e de Santa Catarina, com 7.700. Se pegarmos a última década, os números são ainda mais alarmantes. 693 mil pessoas sumiram. Isso equivale a 8 desaparecimentos por hora no país, 192 a cada dia. Cássio integra a organização sem fins lucrativos que fez este levantamento inédito. Para ele, os dados podem ser ainda piores, porque há uma subnotificação. Muitas vezes, pode ser que a pessoa, a informação do seu desaparecimento nem chegue, porque pode ser que ela já se encontre até há tanto tempo longe dos seus entes, ou desaparecida, ou não ter um vínculo, um elo que faça com que alguém a busque, né? Que num determinado momento, se ela passar por uma outra estatística, como a estatística das pessoas que são vítimas de morte, nem sequer você vai conseguir unir essas duas pontas e chegar a dizer quem era aquela pessoa. O fato é que ninguém some simplesmente por sumir. Por trás do desaparecimento, sempre há uma motivação. Nós temos pessoas que simplesmente deixam suas famílias por questões realmente pessoais ou até mesmo sociais. Temos pessoas que migram, que mudam de regiões e simplesmente desaparecem por não deixarem uma informação como elas podem ser localizadas. E é claro que o que também preocupa é o fato de que nesse número aí, certamente nós temos pessoas que foram vítimas de mortes violentas ou até acidentais e não foram identificadas e as suas famílias nunca souberam dos seus paradeiros e esses corpos nunca puderam ser entregues para as suas famílias. A maioria das vítimas, segundo este delegado, tem um perfil definido. Há 11 anos, ele acompanha de perto a situação de desaparecidos no Distrito Federal. O perfil do desaparecido fica entre a idade de 15 e 40 anos, grande número deles envolvidos com drogas ilícitas, alcoolismo, um grande número de jovens que fogem do lar por desavenças familiares
e também um número expressivo de doentes mentais que fogem do lar. Dona Maria não sabe o que houve com Walter, na falta de resposta sobre o paradeiro do filho, supõe. Eu só acho que ou ele está preso em algum lugar sem ter direito a falar com ninguém, ou então ele se foi. Que é só a opção que tem é essa. Agora, no momento que nós vivemos hoje, fica difícil para mim acreditar que ele possa voltar. Nas portas de hospitais, nas ruas, no meio do caminho há muitos cartazes à procura de desaparecidos. Só colar e espalhar fotos por aí, no entanto, não é suficiente. É preciso registrar a ocorrência do sumiço. E a ida à delegacia não precisa ser 24 ou 48 horas depois da falta de notícias. A polícia só age após o registro da ocorrência policial. A partir daí, as equipes são acionadas e passa-se a fazer consultas nos sistemas informatizados, análise de perfil em redes sociais e a investigação oitivas de pessoas próximas, amigos, familiares, e a partir daí vai se traçando um perfil do desaparecido que vai direcionando a investigação. Mas investigar um desaparecimento não é um trabalho simples. Essa tarefa esbarra na falta de efetivo policial. Muitas vezes a própria polícia não tem condições hoje de lidar com aquilo que ela já sabe que é atribuição dela, que são, por exemplo, a investigação de crimes, né? Que dirá se envolver de uma forma com seu efetivo todo nos casos de desaparecimento. Não é uma crítica, mas é óbvio que nós temos que pensar, nós temos uma logística, uma estrutura suficiente para lidar com isso hoje? Eu tenho quase que convicção de dar essa resposta que não. Casos em que a suspeita é de crime são priorizados. No Distrito Federal, a Polícia Civil usa a tecnologia como aliada na busca por essas vítimas. Diariamente, os dados são atualizados. Agentes da Delegacia de Repressão a Sequestros, responsável também pela seção de desaparecidos, ligam para as famílias para dar um retorno sobre como anda a investigação. A gente faz até um trabalho, diríamos assim, social, né? Porque a gente quer dar uma resposta, né? Mesmo em casos em que a gente percebe que é um criminoso contumaz, né? Que costuma desaparecer, a gente faz uma investigação para dar uma resposta para a família, né? Porque justamente há um sofrimento nessas situações muito grande. É uma resposta assim que muitos familiares esperam. Um acalento para um luto aparentemente eterno. Você vive com aquela sensação de que você sequer tem um corpo para enterrar, né? Naquela questão do envolvimento familiar, a esperança, ela nunca morre, né? Ela nunca morre, e aí você alimenta uma sensação de que sim, essa pessoa pode estar viva. E muitas vezes acontece dela estar viva. A Dona Maria não cansa de procurar, gastou todas as economias viajando na tentativa de encontrar o filho desaparecido e faz um apelo. Walter, aonde quer que você esteja, meu filho, por favor, pelo amor de Deus, manda notícia para sua mãe, porque senão, se você estiver vivo, você demorar a me dar notícia, que se você voltar, você que não vai me encontrar mais. Porque eu não estou aguentando a sua falta. Longe de você está difícil. E no próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar o caso de uma moça que pode ter sido vítima de assassinato no entorno do Distrito Federal. Ela já está desaparecida há 1 ano e meio. O repórter Justiça volta em instantes. Eu falo que hoje eu tento viver todo dia, porque ela é meu braço direito, entendeu? E em todas as situações ela sempre estava junto comigo, sempre. Um sumiço misterioso. Há 1 ano e meio, Tainá está desaparecida. Era dia 16 de fevereiro de 2017, quando a estudante foi vista pela última vez. As imagens do circuito interno do condomínio da família mostram a jovem caminhando até o estacionamento. Ela está acompanhada do padrasto. Os dois entram no carro.
Meia hora depois, o homem volta sozinho e carregando uma sacola. Nesta outra cena, ele sai com uma mala. O retorno, novamente, é sem Tainá. A mãe chegou em casa e não desconfiou de nada. Tainá fazia enfermagem em uma faculdade a poucos minutos do condomínio em que morava. Jussara começou a ficar preocupada quando a moça não voltou para casa no horário de sempre. Mandou mensagem pelo celular e nada. Estranhando a demora, ligou, mas o telefone estava desligado. Foi até a janela e viu que o carro estava no estacionamento. Ficou desesperada. Quando ela não atendeu o telefone, já era 11 e pouco da noite, e eu liguei para uma amiga dela. E a amiga dela falou para mim que o telefone dela já estava desligado desde as 2 horas da tarde. Aí eu enlouqueci, né? A versão do padrasto deixou Jussara com mais dúvida ainda. Ele disse que Tainá pediu carona até uma parada de ônibus. O detalhe é que ela não usava transporte coletivo há anos. O macacão que vestiu no dia do sumiço também chamou a atenção. Sempre muito vaidosa, Tainá não iria a lugar algum desarrumada. Era hábito andar bem vestida e maquiada. Desde o dia do desaparecimento, o quarto da Tainá continua do mesmo jeitinho. Aqui atrás do armário, as roupas arrumadas. Aqui do lado tem os perfumes. Era uma jovem bastante vaidosa. Aqui também ela deixou o caderno e o conteúdo de estudo da faculdade. A mãe colocou algumas fotos aqui em cima da cama para receber a nossa equipe. Mas aqui nesse quarto foi a última conversa entre mãe e filha, não foi, Jussara? Foi. De manhã cedo eu cheguei aqui, me despedi, abracei ela, beijei. Ela estava usando essa meio, né? E aí foi o último momento, a última vez que eu a vi. Como é que foi essa conversa? Cheguei, perguntei se ela ia pra faculdade à noite, ela falou que ia. Até falei, levanta cedo, não dorme até tarde não, vai fazer as coisas pra poder você ir. E ela, mãe, bom trabalho, me beijou. E a última vez, 1 ano e 6 meses. Por que tudo permanece do mesmo jeitinho que ela deixou? Porque aqui era o local que ela gostava de ficar. Ela sempre ficava no quarto dela, recebendo amigas. Era tudo aqui. E às vezes eu vinha, deitava aqui com ela, ficava com ela aqui brincando, abraçando, entendeu? Ela gostava de ficar aqui botando roupa, tirando, né? Às vezes pra escolher pra sair ou pra ir em algum lugar. Então aqui eu me sinto perto dela. No dia seguinte ao desaparecimento, Jussara conseguiu registrar um boletim de ocorrência e começou a espalhar cartazes pela cidade com fotos de Tainá. O tempo passou e até agora nenhuma ligação ou notícia. O que deu mais esperança foi o trabalho da polícia. A linha de investigação é de assassinato. O principal suspeito é quem um dia tratou a moça como filha. A perícia feita no carro do padrasto identificou sangue humano nos bancos e no porta-malas. A Polícia Civil quebrou o sigilo telefônico do principal acusado da investigação. No dia do desaparecimento da Tainá, ele fez 3 ligações aqui nessa região, que é uma área de mata fechada. A polícia voltou ao local, vasculhou. A família também vem constantemente aqui procurar alguma pista da jovem. Mas até agora, nada foi encontrado. O local é de difícil acesso. Muito mato, cachoeira, árvores. Inúmeros buracos foram cavados na tentativa de encontrar o corpo da Tainá. A investigação segue agora em sigilo absoluto. Hoje eu tô muito revoltada. Impunidade, injustiça, entendeu? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. É mais de uma menina de 21 anos. Não saber nada. Não sei nada. Na verdade, eu não sei nada. Não sei onde tá, não sei onde colocou, não sei onde aconteceu, nem como foi. Não sei nada. O drama das famílias que têm algum parente desaparecido. A dona Maria procura pelo filho há 8 anos. Na época, o Wallace tinha 15 anos. A última conversa foi aqui neste sofá. O filho disse à mãe que iria para a casa de um amigo. Deixou dinheiro para que a irmã pudesse comprar o pão. Depois, bateu papo com outro colega na esquina de casa. Aí, dona Maria, foi a última vez que a senhora viu seu filho, né? Foi. Ele saiu na quinta, sexta. Aí eu esperei no sábado. Ele não chegou. Aí eu já estava preocupada, né? Aí eu falei bem assim, meu Deus, o Wallace agora não chegou, o que está acontecendo? Eu vou lá na casa do amigo dele.
Quando eu falei, abri a boca, o amigo dele ia chegando no portão. Aí ele falou assim, cadê o Timum? Eu falei assim, como é que é? Uai, se o Alan foi para sua casa, como é que você está perguntando se o Alan está aqui? A vida é difícil e ela não para de pensar nele, mas não perde a esperança de um dia ter uma resposta para o que houve. Eu fico triste, né? Porque 8 anos meu filho sumiu, até agora não acha nem vivo, nem morto. Pelo menos achasse pelo menos o corpo dele, né? Quando você acha o corpo, você fica conformada, né? O caso em questão foi encerrado pela polícia. A foto continua nos cartazes de desaparecidos espalhados pelo Brasil. Tudo o que ela queria mesmo era o filho de volta. Senti que eu tô aquela saudade dele. Ele era um menino muito bom para mim, meu filho. Se ele tivesse vivo, eu queria que ele visse embora para minha casa, que aqui é o lugar dele. E no próximo bloco, como funciona a legislação para pessoas desaparecidas e uma nova ferramenta que ajuda neste tipo de busca. Não saia daí, o Repórter Justiça volta já. Uma preocupação que logo se transforma em desespero. Onde está o meu filho? O desaparecimento de adolescentes no Brasil muitas vezes é motivado pelo espírito de aventura. Ir à casa de um amigo sem avisar, a uma festa. De acordo com a polícia, quando o jovem some nestas condições, volta em menos de uma semana. Ainda assim, a situação é bastante delicada. No Distrito Federal, uma plataforma criada inicialmente para dar mais transparência ao que é feito no transporte público se tornou uma importante aliada na investigação de desaparecidos. Desta central, é possível checar onde a pessoa pegou um ônibus ou metrô e onde exatamente parou. Câmeras instaladas em catracas também ajudam no monitoramento do percurso feito nas primeiras horas do sumiço. Tudo fica armazenado durante 3 meses e pode ser liberado para os pais, com autorização. Quem também consegue solicitar os dados é a polícia. Os acessos, tem uma aba lá que é a aba de acessos, né? E nessa aba o estudante ou a pessoa com deficiência ou quem detém aí o direito à gratuidade consegue verificar todos os acessos que são feitos diariamente no transporte coletivo do Distrito Federal. Então, uma eventual verificação pode ser feita no sistema e você vai saber ali se a pessoa foi para Paranoá, para Sobradinho, para Samambaia, em qualquer ponto da cidade. O diretor do transporte urbano do DF relembra o caso de uma jovem que ficou uma semana desaparecida. As informações solicitadas pela mãe mostraram o trajeto completo da filha. A partir daí, foi possível encontrar a moça, que estava na casa de uma amiga. Foi uma surpresa, né? Nós não visualizamos isso como uma questão que pudesse auxiliar, por exemplo, na busca de uma pessoa desaparecida. Mas vimos que foi bem interessante e potencializou o uso da ferramenta, né? Eu acho que deve-se buscar hoje a integração de políticas. Então, por que não utilizar um sistema de transporte para auxiliar, por exemplo, um pai que teve um filho desaparecido ou ainda a polícia numa investigação de uma criança, né, que está sumida e que ninguém sabe onde é que está. Já a imprensa tem papel fundamental nas buscas. Em Brasília, a TV Record ajuda nessa missão. O programa Balanço Geral, que vai ao ar entre o horário do almoço e o meio da tarde, mostra diariamente clipes com imagens de pessoas desaparecidas. Edinardo Viana é o editor-chefe. Percebe uma resposta muito positiva. E as famílias chegavam aqui realmente desesperadas, chegam desesperadas, pedindo ajuda. E aí a gente começou a sistematizar isso, toda vez não tem uma regra, por exemplo, se tiverem 2, 3 desaparecidos, a gente faz o serviço dessas 3 pessoas, se é um caso de mais repercussão, um caso intrigante, a gente faz reportagem também, e o que a gente percebe é que essa questão do desaparecido, ela é muito democrática, apesar da gente trabalhar num programa mais popular, todas as classes sociais vêm até a gente pedindo ajuda quando tem um parente desaparecido.
Além das imagens dos desaparecidos, a emissora traz matérias com histórias diversas. Em algumas situações, a resposta não é a desejada pela família, mas o desfecho de muitos crimes é possível graças ao trabalho de jornalistas. Um exemplo disso é o caso da menina Beatriz. Ela estava desaparecida há vários dias. A reportagem trouxe à época algumas imagens de circuito interno com a criança. Ela caminhava no comércio perto de casa, ao lado deste homem. Uma pessoa que assistiu ao programa reconheceu o criminoso e imediatamente avisou a emissora. O caso estava na divisão anti-sequestro já, um caso bem complexo, e por meio dessa imagem o acusado foi encontrado, alguém denunciou, e aí ele confessou que realmente tinha matado a menina. Não foi um desfecho feliz, mas pelo menos houve um desfecho. Essa família talvez nunca encontrasse essa menina, porque ela estava numa área de cerrado, bastante isolada. A imprensa tem um papel fundamental na localização de pessoas desaparecidas. A divulgação da imagem do desaparecido é muito eficaz em sua localização. Em muitos casos, inicialmente temos uma ocorrência de desaparecimento, que pode se tornar uma extorsão mediante sequestro e um homicídio. Então, o momento certo da divulgação contribui para a ilustração do crime. Ednardo acredita ainda que o jornalismo é uma importante ferramenta de prestação de serviço de utilidade pública. Essa é a nossa missão enquanto jornalista, prestar esse tipo de serviço, ajudar as pessoas. E o que eu percebo é que a família, quando ela vem pedir ajuda porque ela está com uma pessoa desaparecida, ela está disposta a tudo, até encontrar a pessoa, às vezes morta, mas ela quer ter um desfecho, ela quer fechar aquele caso. E a gente percebe uma tristeza muito grande, uma desilusão das pessoas que ficam procurando e nunca tem uma resposta. Claro que a gente quer sempre que as pessoas sejam encontradas vivas e se tiver com problema de saúde, que sejam tratadas, seja esse problema qual for. Muitas vezes é drogas, muitas vezes são problemas psiquiátricos, muitas vezes brigas familiares, desentendimentos, no caso de adolescentes. E às vezes, infelizmente, as pessoas são encontradas mortas, mas pelo menos a família consegue fechar um ciclo e seguir a vida. Porque nada pior do que você nunca conseguir fechar uma história. Esta advogada explica que depois de anos de desaparecimento, inúmeras famílias buscam na legislação uma alternativa para decretar a ausência do parente sumido. Os artigos 6º e 7º do Código Civil falam da chamada morte presumida. Sem a decretação de ausência, o que isso significa? Que é aquela possibilidade em que não existe prova inequívoca da morte. Ou seja, como é que a gente prova a morte de uma pessoa? Através de um atestado ou o cadáver, né? O corpo, se demonstra que aquela pessoa veio a falecer. Só que existem possibilidades na nossa vida, como de pessoas desaparecidas, em que não se tem essa prova. Então o direito vem e divide essas possibilidades. Sem a decretação de ausência, são possibilidades em que existe uma grande chance da morte, em que está estipulado no artigo 7º, possibilidades como desastres aéreos, inundações, naufrágios, incêndios, em que, atestando que aquela pessoa estava naquela situação em perigo de vida, a possibilidade da morte é realmente muito evidente. Então, existe uma ação de decretação de morte presumida, que uma sentença vai atestar o óbito daquela pessoa com uma data estipulada, mais ou menos pelo juiz, para que seja atestado no óbito. Outro caso curioso é visto quando o desaparecido retorna anos depois de ter a morte presumidamente decretada. Ele retorna, mas aquilo, a partilha, se houver bens, se houver repercussões na vida de outras pessoas, ele não vai poder retornar. Não dessa maneira, vai reconstruir, né? E vai ser anulada aquela questão anteriormente. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Quer mandar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o nosso e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Até a próxima!